Olá, ouvintes da Rádio Mundial, muita paz a todos, muita luz. É com grande alegria que nós estamos aqui com o programa Encontros com o professor Laércio Fonseca, agradecendo sempre a direção da Rádio Mundial por nos convidar, por estarmos aqui unidos para realizar esse programa, ok? Muito bom. Vamos iniciar então o nosso programa com a primeira pergunta do dia, respondendo às dúvidas de nossos ouvintes. Muito bem. Gilberto Biondo nos pergunta: olá, professor, como se dará a realocação das almas que não serão compatíveis com a nova vibração da Terra? Haverá um evento que provocará a morte dessas pessoas de imediato, ou cada ser cumprirá o seu tempo natural na matéria e, à medida que forem desencarnando, serão transmigradas para outros mundos? A transição da Terra será gradual ou teria um dia específico para tudo mudar? Bom, existem várias possibilidades, Gilberto, né? E essas possibilidades dependem muito de nós mesmos, de nós, né? Como seria a transição? Como essas almas seriam realocadas, né? Na verdade, para outras realidades, para outras dimensões? Então, seria o seguinte, tá? Se ainda nós resolvermos partir para um holocausto nuclear, para uma guerra, sabe, bilhões de almas poderiam partir de imediato. Ok? O planeta viraria um caos aqui, demoraria um tempo para nós reestruturarmos o nosso planeta, né? E novas almas encarnariam, almas escolhidas, e haveria no mundo espiritual uma separação do joio e do trigo, transmigrações de almas para outros orbes, e a preparação de uma nova ordem mundial, de um novo planeta, de uma nova situação aqui na Terra. Tudo coordenado pelos planos superiores, claro. Tá? Então essa é uma possibilidade. É a grande possibilidade do apocalipse, né? Do final mesmo da era de uma forma catastrófica. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é não haver nenhuma guerra nuclear, não haver nenhum conflito desse porte, tá? Nenhum desastre natural que fizesse essa mortandade massiva, e o mundo ir transitando de forma mais lenta e gradual, ok? Onde o plano espiritual iria fornecer uma quantidade imensa de novidades, a própria aparição dos discos voadores, uma própria intervenção extraterrestre, poderia marcar uma virada profunda na consciência planetária, ok? E, à medida que essa geração forem se consumindo, forem morrendo, tá? Novas almas viriam numa outra condição, almas mais na luz, sem tanto karma para cumprir, sem os resgates kármicos, e nós então transitaríamos para a era da luz de uma forma harmônica e gradativa, e as realocações dessas almas com níveis kármicos muito densos seria feita dessa maneira também gradativa, para outros orbes, à medida que elas vão partindo desse mundo. Tá? É claro que todos nós gostaríamos que a coisa fosse dessa maneira, né? Sem sofrimento para a raça humana, sem uma mortandade massiva, sem o sofrimento das consequências de uma guerra nuclear para os sobreviventes, que seria uma situação muito difícil de enfrentar. Mas a raça humana já tem provado, né, muitas vezes, que ela vai para o caos, ela vai para a guerra, ela vai para o sofrimento. Então, nós não estamos livres dessa situação ainda. Veja o caso da Coreia do Norte, veja o caso de todos esses países que tentam desenvolver armas nucleares para se tentar colocar no cenário internacional. Então, nós corremos sim, sempre riscos de irmos para o caos. Então, nós devemos ficar atentos, devemos prestar atenção, devemos construir um universo de luz dentro de nós, para que nós possamos transitar para a era da luz sem cometermos essa bobagem, essa besteira de irmos para um conflito nuclear, e aí a gente não sabe onde vai parar tudo isso. Tá ok? Então essa é a situação atual. Tá? Então fique atento aí. Bom, vamos para a segunda pergunta de nosso ouvinte. Né? Tá? Paulo Ricardo nos pergunta: professor, com relação a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, já frequentei por algum tempo, mas senti que não era o meu lugar e me afastei. Né? Porém, até procurei, né, vídeos seus que explicassem o assunto, mas não encontrei.
O que seriam os guardiões, Exu, Pombagira, né? Por que as oferendas, tem matança de animais? O que são realmente esses espíritos? Rituais de magia negra, existe mesmo? Funciona? Quem trabalha para o mal? Tal. Bom, então nós vamos tentar entender mais ou menos o seguinte, tá? Veja bem, o que vem a ser o candomblé, né? Vamos pegar essas religiões mais tradicionais afro, né? O candomblé, por exemplo. Todas as religiões africanas, você tem que entender que elas são trazidas de tribos africanas que vieram com os escravos. Então são tribos muito primitivas mesmo, tá? Qual é o conceito da antiguidade, de todos os povos da antiguidade? Se você pensar, fazer uma análise dos judeus era assim, os maias eram assim, os gregos eram assim, você está entendendo? Então existia-se uma visão de Deus, uma visão de Deus. Então, a visão era que eu preciso agradar Deus. Eu tenho que agradar Deus. Tá? Porque se Deus não tiver de bom agrado comigo, Ele manda terremoto, Ele manda tempestade, Ele manda seca, Ele manda todos esses detalhes que a natureza passa, e uma tribo, um povo que vive da terra, vive daquela região, sofre muito, passa fome, essas coisas todas. Então, eles sempre acreditavam, os antigos, que isso era castigo dos deuses, porque os deuses estavam descontentes com eles, entendeu? Eles estavam pecando, eles estavam fazendo alguma coisa contra o divino. Então, para agradar os divinos, eles criavam a ideia de sacrifícios, né? Então vamos sacrificar, vamos oferecer aquilo que a gente tem de melhor, né? E na antiguidade, as pessoas tinham de melhor o seu alimento, né? O animal que ele comia, certo? Então, oferecia um frango, oferecia um boi, oferecia um animal, um cordeiro, né? Os judeus faziam isso o tempo todo, oferecia cordeiro, né? A base da religião cristã é exatamente essas oferendas também a Deus, né? E tudo mais, né? Porque aqui os maias, por exemplo, sacrificavam seres humanos, né? Sacrificavam seres humanos para agradar a Deus, ok? Então, as tribos primitivas, elas são muito infantis em termos de espiritualidade, em termos de religiosidade. Então, agora já essas tradições afro que nós temos no Brasil, elas têm uma relação com o invisível, com o espiritual, também bastante primitiva. Tá? E os espíritos que operam junto com essas tribos são os espíritos de seus próprios ancestrais, de seus próprios indivíduos primitivos, que vão dialogar com os médios, com os sensitivos, e também vão começar a exigir despacho, né, encruzilhada, vão começar a exigir, né, uma série de coisas, sacrifício de animais, tal, sabe? Mas isso é realmente muito primitivo. Nada disso é necessário, nada disso. A sua relação com o invisível, a sua relação com o espiritual tem que ser de uma forma bastante elevada, bastante superior. Todas as vezes que eu ia em determinado desses lugares, o espírito vinha conversar comigo, eu já quebrava o pau com o espírito, né? Eu falava, pô, não é por aí, eu não vou fazer isso daí, para, esquece, vocês estão numa visão muito primitiva das coisas, e os espíritos me respeitavam. Né? Então é uma questão de você entender que você não é dessa linhagem, você não tem essa visão, você tem uma visão diferente, uma visão superior. Não tem nenhum espírito de luz, um espírito superior, querendo que você sacrifique animais, querendo que você sacrifique, às vezes, seu próprio filho, sua própria virgem, oferecer virgem ainda. E o costume era oferecer as virgens, né? Que as virgens eram puras, eram isso, aquilo, vamos oferecer as virgens e tudo mais, né? Mas isso tudo é uma grande bobagem, uma grande primitividade. E nós não devemos entrar nessa energia. Tá? Nós não devemos entrar nessa energia. Oferecer pinga para o espírito, oferecer pinga, vai tomar pinga lá, sabe? Nem eu bebo, vou oferecer para... Você está entendendo? Então a gente começa a quebrar um pouco essas regras. E ter coragem de quebrar essas regras e dialogar com o espírito, porque os espíritos são pessoas. São pessoas que têm defeitos, têm vícios, têm um monte de coisa que carregaram aqui da Terra. E nós não vamos alimentar esses vícios desses caras. Só porque eles são espíritos, estão se comunicando através de um médium, eles são seres de luz? Não, não são. Então vamos procurar acessar seres de mais luz, seres de mais consciência, para que a gente possa ter uma relação mais avançada com o plano espiritual, e não uma relação primitiva com espíritos mais primitivos, que exige esse tipo de coisa, que vem de uma tradição muito antiga da África e também de outros povos. Tá? Então é por aí. Pense, analise, estude e veja aquilo que você se identifica. E foge daquilo que você não se identifica, não tá? É parte da sua natureza, do teu espírito, né? Você está entendendo? Hoje nós temos uma relação com os animais muito mais adulta, muito mais avançada. Nós amamos os animais. Nós temos um trabalho com os animais para que a natureza possa ser transcendida de uma forma diferente.
Não podemos ficar nos alimentando dessas questões, ok? Então é muito importante que você cresça espiritualmente e procure realmente, né, enfrentar esses dogmas dessas religiões mais primitivas. Não aceite, cara. Você não é obrigado a aceitar, não. Você é obrigado a entrar em discussão e conflitar e mostrar para o espírito que não é por aí. Não é por aí. Eles estão errados, eles estão numa fase muito primitiva, numa fase muito densa, numa fase muito negra que precisa evoluir. Ok? Tá? Isso é mais ligado ao candomblé, porque a Umbanda mais original, mais avançada, ela não tem isso aí não, tá? Ela tem as tradições afro, mas não tem essas coisas aí não, tá? É uma questão de você pesquisar mais e estudar mais isso aí. E tentar fazer uma Umbanda esotérica, tá? Umbanda mais evoluída também que tem. Tem muita gente boa fazendo um trabalho novo e aperfeiçoando esse trabalho. Ok? Então vamos para Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo nos pergunta, né? Professor, qual é desculpa, Paulo Ricardo, eu já respondi. João Pedro Silva, né? Olá, professor. Os nossos espíritos guias ou mentores espirituais aos quais nós estamos conectados o tempo todo, sabem tudo o que fazemos? Essa é a pergunta. Conseguem saber o que estamos a pensar? Como isso funciona? Tem um tipo de ecrã a monitorizar-nos onde eles nos veem? Ou estão simplesmente ao nosso lado com uma série de aparelhos? Ó, o lance é o seguinte, João. O lance é o seguinte. O plano superior, aquele que realmente programa a sua encarnação, aquele que vai te acompanhar, sabe tudo sobre você, eles são dotados de uma tecnologia inimaginável para você. Você não imagina. Nós estamos pendurados, sim, em equipamentos muito sofisticados, e quando surge algum problema, e constantemente eles estão nos monitorizando, tá? E é como se 24 horas por dia fosse gravado nos equipamentos dele nossas ações, nossos pensamentos, nossas vontades e tudo mais. Então eles sabem realmente tudo o que se passa fazendo uma análise desses equipamentos dentro de nós. E todas as vezes que nós precisamos de alguma ajuda, eles descem, fazem uma adaptação, algum conserto, alguma coisa que tem que ser feita, e você não fica sabendo, eles vão embora, tal, enquanto você dorme à noite. Você pode ser retirado do corpo, levado. Se o problema for no corpo espiritual, ser levado lá, eles trabalham. Se for no corpo físico, à noite eles vêm no teu quarto e trabalham também. Tá? E acompanham cada um diuturnamente. Ninguém está sozinho nesse mundo, ninguém está desamparado nesse mundo. As forças espirituais estão totalmente conectadas conosco. Mas você não pode se esquecer que nós temos um livre-arbítrio aqui. Cada um faz o que quer. E cada um colhe o que quer também, né? O resultado da sua colheita tem a ver com a sua plantação, que você plantou. E o plano espiritual, eles ficam nessa observação, né? Como se fosse aquilo que os espíritas dizem, né? Um plano de expiação, né? Eles ficam espiando a gente, um Big Brother, né? Gigantesco lá de cima, observando nossas ações aqui dentro do nosso livre-arbítrio. Tá? Eles fazem as correções, as devidas correções, mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei do karma, é a lei do livre-arbítrio. Então, por isso nós temos que tomar muita, mas muita consciência mesmo do que a gente faz, porque a gente vai colher tudo isso. E realmente eles sabem tudo o que acontece conosco. Portanto, fique atento, fique conectado com seus atos, porque você não esconde absolutamente nada de ninguém. Tá? Você que pensa que esses bandidos do Congresso Nacional, esses deputados, senadores, todo esse pessoal mineiro que rouba, pá, faz o diabo, manda matar, pensa que não vai ser cobrado isso aí dessas pessoas? Claro que vai. E o karma, a justiça divina é pesada. Depois não reclama que você reencarna numa condição muito ruim ou começa a passar por doenças, por problemas muito sérios e ninguém vai te ajudar. Tá? Então é importante que você tenha essa consciência e saiba muito bem como tudo está fluindo, ok? Então, preste atenção. Pessoal, vou dar alguns recadinhos para vocês. Né? No próximo final de semana, né, aqui na Ashram, na cidade de Limeira, no dia 7 e 8, nós vamos ter um encontro maravilhoso de profunda atividade espiritual. Através da minha mediunidade, eu vou estar canalizando os mestres orientais
para nos dar mensagens, responder perguntas, tirar dúvidas. Eu vou colocar a minha mediunidade a serviço do grupo que estará presente. Tá? É uma vivência do sábado e do domingo, tá, ok? Nós vamos falar sobre essas canalizações, terá palestras, teremos práticas de tai chi, tem hospedagem, você pode ficar hospedado conosco. Tá? Entre em nosso site, né, www.laerciofonseca.com.br, ou entre em contato no horário comercial pelo nosso telefone, que é 19, o código, 3441-4086, e fala com a Patrícia, nossa secretária, que ela estará orientando vocês. E no feriado prolongado do dia 12 de outubro, nós estaremos, né, lá em São Tomé das Letras, com um encontro ufológico, onde nós estaremos, né, esse feriado todo, fazendo um trabalho, uma vivência em cima dos extraterrestres e da ação dos extraterrestres em nossas vidas. Então, quem gostar de compreender mais tudo isso, participe conosco lá em São Tomé das Letras, desse maravilhoso encontro, tá, com os Irmãos das Estrelas, onde nós teremos vivências, vigília ufológica, tem hospedagem, tá, e tudo isso. Então, conto com a presença de todos vocês aí nesses nossos eventos, tá? Para informações, basta acessar o nosso site ou ligar para nós em nosso telefone, ok? Vamos então para a próxima pergunta, pessoal? Vamos lá. Débora, né? A Débora Lubando nos pergunta: olá, professor. Vi em seu vídeo sobre os exilados de Capela e achei toda a explicação sobre o plano terrestre bastante esclarecedora e interessante. Gostaria de saber, porém, uma dúvida sobre o sentimento humano do amor. Eles, os seres superiores que projetaram todo o nosso plano, já haviam experienciado o amor na sua forma mais pura? E tudo isso é uma experiência para aprendermos a amar? Ou pode ter sido uma energia superior que eles não esperavam e surgiu de uma forma tão grande e brilhante, chegando ao cosmos? Bem, a lei do amor é um dos fatores que envolve o projeto Terra, ok? É claro que são muito mais coisas, muito mais experiências que a alma está vivenciando aqui. Quando o projeto Terra e projetos planetários pela galáxia são realizados, é um projeto muito grandioso, né? Isso é muito discutido há milhões de anos atrás, que existem projetos planetários, não é a coisa agora na Terra. A Terra, a raça humana, está aqui nesse planetinha experimentando esse projeto há 40 mil anos. Mas você tem que entender que a galáxia tem mais de 15 bilhões de anos de idade. Esse tipo de experiências, esses projetos já acontecem há bilhões e bilhões de anos, entendeu? Então, é claro que muitas experiências já foram realizadas pelo orbe, pelo mundo, fora, tá? Pelos outros mundos. Então, é importante que você tenha consciência que não é só exatamente o amor que a gente veio vivenciar aqui na Terra. Nós estamos vivendo uma experiência variada. Nós vivemos o que é coragem, o que é medo, luta pela sobrevivência, o conflito, né, gerado com outras pessoas, os relacionamentos afetivos e sexuais. Todos os níveis de experimentação nós estamos vivenciando. Coisa que no mundo espiritual, isso não existe. Quando você está nas condições do mundo espiritual, onde você não morre, não tem medo da morte, você não passa fome, as regras são outras. Você não sabe o que são essas experiências. Então, você tem que entender que não é apenas o vivenciar o amor, aprender o amor universal, que nós estamos aqui. Ok? Nós estamos aqui para aprender uma série de sentimentos, emoções e situações e questões que aprimoram e evoluem o nosso espírito. Tá? O amor advém de uma somatória dessas experiências. Uma somatória de praticamente todas essas experiências vividas nesse mundo vai nos transformar em seres mais lúcidos, mais conscientes de toda uma relação cósmica, de toda uma relação universal. É óbvio que esses grandes mestres que coordenam o projeto planetário, que projetaram lá atrás, há bilhões de anos, podem ter vivido experiências semelhantes também, e sabem da importância para as almas que não viveram isso, viverem. Senão esse projeto não aconteceria, ele não existiria, né?
As almas seriam treinadas no próprio plano espiritual, as almas vivenciariam experiências no próprio plano espiritual, não precisava descer e viver esse sofrimento, viver essas condições. Então, essas condições são, sim, realmente extremamente importantes para que a alma evolua, para que a alma aprenda coisas maravilhosas para a sua jornada cósmica. Ok? Então, fique atento aí. E compreenda que todos os valores vividos neste mundo, por mais difíceis que sejam, por mais conflitantes que sejam, por mais dores que a gente possa estar passando nesse mundo, ela tem uma razão de ser muito especial. Ok? Então vamos lá, dá tempo para mais uma pergunta. Elma de Castro. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Então vamos lá. Olá, professor. Eu me chamo Elma e acompanho seus vídeos há uns 4 anos, pois gosto muito da temática da espiritualidade e da ufologia. Né? Gostaria inicialmente de agradecer por compartilhar conosco tanto conhecimento e que seu caminho continue iluminando muitas consciências. Professor, em relação às abduções extraterrestres, em que há casos de envolvimento sexual em que resultam de crianças híbridas, por que essas experiências são feitas e qual o propósito delas tem a ver com o Projeto Terra ou pode ser relacionada a outros projetos? Gratidão, namastê. Bom, em primeiro lugar, nós devemos ter um pé à frente e outro atrás com essas experiências chamadas sexuais com seres extraterrestres. Okay? Em primeiro lugar, raças avançadas, raças muito avançadas, elas não precisam de corpos biológicos para gestarem seus fetos. Eu sempre falei aqui que na Era da Luz não vai ter mais criança. Na Era da Luz a gente projeta corpos e entra em corpos adultos. Não tem a fase de criança, não tem, né? Então você pode sim, em raças avançadas, projetar corpos adultos. Então você tem que imaginar que os extraterrestres são seres muito avançados. Muito, muito, muito avançados. E que todas essas experiências de realizar híbridos, tudo isso aí é da casuística ufológica, tá? Isso aí são fatos que ninguém prova nada, ninguém diz nada, é uma história que você tem que acreditar. E eu, Laércio, eu não acredito nisso. Eu não acredito que os ETs, né, pela minha experiência, precisem fazer essas experiências sexuais e estão realizando híbridos entre humanos e outras raças. Porque esse próprio corpo humano foi fabricado por eles, cara. Você tem que entender que a raça humana, a história da evolução darwinista está furada. Esse corpo biológico que está aqui foi produzido nas estrelas, projetado especificamente para a alma que vai usar. As diferenças étnicas que nós temos no mundo, por questões geográficas e tudo mais, foi exatamente porque os cidadãos, os nossos mestres estelares, projetavam corpos adaptáveis ao grupo de almas que vinham usar esses corpos. Então, é tudo muito artificial, não tem nada de evolução natural aqui neste mundo. Entendeu? Então, os extraterrestres, né, são os donos dessa matriz biológica. Nós somos espíritos que usamos corpos de uma tecnologia tão avançada que nós nem sabemos como ele funciona. Nós só usamos, somos usuários. Quem sabe realmente como funciona são quem projetou. Tá? Você vê que todos nós ficamos doentes e vamos para o médico fica pesquisando, tentando achar, tentando entender como é que funciona o corpo humano. Então é muito importante que todos vocês entendam que eu não acredito nisso. Tá? Não existe esse tipo de experiência para produzir híbridos, tal. Eles têm capacidade tecnológica para produzir corpos do jeito que eles quiserem. Se quiser pegar parte da nossa matriz genética, implantar com outro, tal. Eles estão fazendo isso em laboratórios deles, sem precisar de atividade sexual com mulheres e tudo mais. Né? Então, isso é bobagem. Às vezes, algumas abduções que eles fazem, né, eles podem tirar a amostra de sêmen, eles podem tirar óvulos da mulher. Essas experiências foram feitas. Daí ele pega esse material, vai lá no laboratório deles, trabalha, o papai faz o que tem que fazer. Mas não que eles estão fazendo híbridos, eles estão tratando da raça humana, que é deles. Todos esses corpos biológicos que estão aqui são projetos deles desde o início. Né? Eles estão na manutenção da coisa só trabalhando o processo. Você tem que entender que os extraterrestres são os donos disso aqui. Eles não são seres que estão chegando agora para fazer pesquisa e experiência com a raça humana. Como se eles não soubessem de nada, estão aprendendo. Tá? Isso é bobagem. Então, vamos lá. Pessoal, está no fim de nosso programa. Foi um grande prazer esse encontro com todos vocês aqui. É um grande prazer. Mande as perguntas para professor@laerciofonseca.com.br e nós teremos o máximo prazer em estar aqui respondendo as perguntas de todos vocês nesse maravilhoso encontro pela Rádio Mundial
Agradecemos aos técnicos, agradecemos a direção da Rádio Mundial e desejamos a todos muita paz, muita luz e até um próximo encontro a todos. Namastê, pessoal.